E galera, no vídeo de hoje, lembra aquele aporte que a gente fez lá em dezembro do ano passado? Hoje transformamos esse aporte em ativo, em um fundo imobiliário que vai compor a nossa carteira aí ao longo do tempo. E o intuito desse vídeo é mostrar para vocês o porquê que eu optei por comprar esse fundo imobiliário ao invés de outros. Fique comigo até o final para você ver se realmente a gente comprou um ótimo ativo em um preço bom. E pessoal, sem muita enrolação, o fundo é esse daí que vocês estão vendo, CPTS11. Vamos dar aquela passada para a gente acompanhar algum dos indicadores do fundo e depois a gente vai fazer aquela análise um pouco mais detalhada aí, lendo o relatório gerencial que me proporcionou aí uma segurança a mais em estar adquirindo esse fundo na nossa carteira. Então o valor atual tá R$ 8,60, lembrando que eu não paguei esse preço, tá? A mínima nas últimas 52 semanas, R$ 7,49, com a sua máxima nas últimas 52 semanas de R$ 9,04, um dividendo yield anual de 10,21%, com valorização nos últimos 12 meses aí de 5,01% e para o mês atual de 0,23%. Abaixando um pouco mais aqui a gente consegue acompanhar aqui o valor patrimonial da cota, que está R$ 9,04, o P sobre VP, que é um dos indexadores que a gente sabe se realmente o preço do ativo está mais caro do que ele vale ou mais em conta. Nesse caso o CPTS11 ele está mais em conta aí, então foi uma também das tomadas de decisão, que a gente sabe que fundo imobiliário de papel, o jeito correto de estar comprando ele é fazendo as análises do relatório e sempre buscar comprar ele com preço abaixo do que ele vale. O valor em caixa eles têm 2,41%, que equivale a quase 70 milhões de reais. O número de cotistas dele é 295.246, quase 300 mil cotistas. Então é um fundo que tem bastante cotista e bastante liquidez. A liquidez média diária dele aqui fica em torno de 6.276.000. O que significa essa liquidez diária? É aquele fundo que se você precisar vender agora, tem alguém comprando. Tem fundos que possuem uma liquidez bem baixa, então às vezes você abre lá a ordem a mercado, você consegue abrir a ordem a mercado, só que não tem comprador, precisa passar um tempo para alguém ir lá e comprar essas cotas que você colocou para vender. Passando aqui rapidamente na carteira, a gente comprou aqui então o CPTS11 a um preço médio de 8,59, o preço atual do FI está 8,60, com uma variação de 0,12%. Então a gente comprou aí e já estamos ganhando aí 1 centavo em relação às 250 cotas que a gente tem. A gente comprou um saldo aí de quase R$ 2.000 aí desse ativo. É muita coisa, realmente a gente encheu o carrinho. E vamos agora ler o relatório gerencial, que é onde eu senti mais confiança em estar entrando aí nesse fundo. E vamos fazer aquela leitura no relatório que a gestora disponibiliza para os cotistas. A gente não vai se aprofundar muito aqui no relatório, eu anotei para vocês os pontos mais importantes que eu acho aí para trazer, que eu senti confiança em estar colocando aí CPTS11 na carteira. Então descendo aqui um pouquinho para baixo, a gente vê aqui que é o valor patrimonial do FI em bilhão, tá com quase 3 bilhões aí, que equivale a 9,04 centavos por cota. O valor da cota seria nessa casa aí o valor patrimonial da cota. A taxa líquida que o FI remunera o cotista é IPCA mais 8,94% na média. Lembrando que não é sempre esse valor, cada mês que passa essa taxa de mais alguma coisa, ela varia. O dividend yield nos últimos 12 meses aí ficou na casa dos 9,61%. Cotistas, o FI tem quase 300 mil cotistas, um ponto muito importante. Outro ponto importante aqui também, deixei grifado para vocês, os ativos adimplentes. O que seriam esses ativos adimplentes? Todos os CRIs que o fundo possui, tá pagando, então uma coisa muito boa. Descendo um pouquinho aqui mais para baixo, a gente consegue ver que no relatório tem o comentário gestor, distribuição de dividendos dos últimos 12 meses, as movimentação das carteiras. O fundo comprou 14 milhões aí em compras definidas de CRIs a uma taxa de IPCA mais 8,64% e foram vendidos 67 milhões de vendas definitivas de CRIs a uma média de IPCA mais 7,07%. O resultado do fundo aqui também a gente consegue acompanhar.
alocação dos ativos. Esse aqui também é um ponto que eu deixei grifadinho para mostrar para vocês. Alocação da carteira em porcentagem de ativos, dos ativos, tá 68,4% em CRIs. Então o FII é predominante aí em CRIs, ele empresta dinheiro aí para o setor imobiliário. Ele tem também 26,9% em FIIs e 4,7% em caixa. O fundo está com 395 milhões em compromissadas, com CRI 14,1% do PL. O que seria esse 14,1% do PL? Alavancagem de 14% em relação ao preço que ele pagou aí dos CRIs. Há um custo de CDI mais 0,73%. Então, esse custo que ele pagou em relação a essas alavancagens é um custo bem baixo. Descendo mais um pouquinho para baixo, a gente consegue ver a carteira, a composição dos FIIs. Então, as alocações estão em 29,1% em lajes corporativas, 21,3% aí em renda urbana, 17,1% aí em logística. Os top 5 maiores FIIs que o fundo tem na carteira, totalizando aí 10,4% de todo o seu total dos ativos. É o COP11, HBRH11, TRXF11, VXXV11 e HGLG11, com uma exposição de risco de 32,7% de contratos atípicos. Ou que seriam esses contratos atípicos? Aqueles contratos que duram acima de um ano. Então, 1, 2, 3, 4, 5 anos aí, esses contratos atípicos. 52,6% de contratos típicos, 10,5% de crédito e 4,2% aí em incorporação. Aqui a gente consegue também acompanhar comentário de gestor, mas a gente vai passar essa parte aqui e vamos pular para o que importa. Existem dois tipos de FIIs de papel, o High Yield e o High Grade. O High Grade é aquele CRI de devedor confiável. A gente sabe que ele vai pagar pouco, só que ele vai pagar, ele vai honrar esse compromisso dele. O High Yield é aquele CRI que ele vai pagar alto rendimento, só que ele vai pagar a taxas super absurdas. Então o que acontece? Ele corre o risco de ser inadimplente, justamente para a taxa ser lá em cima. Então a gente prefere emprestar dinheiro para um High Grade ou um High Yield? Um High Yield. Se a gente vê aqui, tem até um comentário aqui da gestora que antes de ser um FII High Grade, o CPTS-11 ele era um FII High Yield, ele é focado em quê? Em dividendo. Só que por ser um FII focado em dividendo, ele corria muito risco do que? De inadimplência, ele pagava mais, só que ele corria o risco do que? De tomar calote. Ó. CPTS foi justamente após a migração de perfil da carteira para um perfil de menor risco. Basicamente, você prefere comprar um CRI da Venezuela ou comprar um CRI dos Estados Unidos? A gente sabe que se comprar um CRI dos Estados Unidos eles vão honrar esse pagamento. O CRI da Venezuela, a gente comprar um CRI deles, a gente sabe que a gente vai ter que cobrar uma taxa maior e mesmo assim a gente está ciente que vai correr o risco do quê? Da inadimplência, do pessoal não pagar. Descendo um pouquinho mais para baixo aqui, a gente consegue acompanhar a tabela de sensibilidade do FII. O que seria a relação da cotação de mercado com a taxa implícita de retorno do fundo no médio prazo. Ou seja, o cotista que chegar a pagar aqui, por exemplo, R$ 7,00 na cota, ele vai receber aí o rendimento dele a uma taxa de IPCA mais 10,90% líquido. No meu caso, eu comprei aí, se eu não me engano, a R$ 8,59, então eu me enquadrei aqui nessa faixa do que? IPCA mais 7,48%. É uma taxa muito boa aí para mim. Pessoal, o grande problema do CPTS-11 está aqui, ó, a carteira de CRIs X custo da compromissada. O que seria uma compromissada? Compromissada é um acordo entre ambas as partes, ou seja, de um vendedor e um comprador por um determinado período. Você tem aquele celular que você gosta muito, só que você precisa levantar uma grana. Então, ó, você tem aquele amigo que gosta muito do seu celular. Então você fala assim, ó, vou te vender esse celular aqui a R$10, só que eu vou recomprar ele a 15. Por quê? Porque eu gosto muito dele. Então eu preciso levantar o dinheiro, vou te vender a 10, só que eu vou recomprar 15. Você aceita? Ah, eu aceito. Então teve um acordo aí entre ambas as partes. Um acordo de venda com compromisso de recompra dele. A gente sabe que o CPTS-11, esses CRIs deles aqui, eles são atrelados ao quê? A IPCA mais
uma taxa. Vamos dizer que o IPCA está 9%, mais uma taxa aqui pré-fixada de 4%, totalizando aqui um custo de 13% nessas compromissadas. A gente sabe que o fundo ele apostou que a taxa Selic ia cair e não caiu, e o IPCA ia subir e não subiu. Então houve essas oscilações com um menor índice aqui de rentabilidade para o mês do quê? De setembro de 2022. Por quê? Porque houve aqui essa deflação. O FII assumiu o compromisso de pagar uma taxa de 13%, só que se o IPCA, quando estava bombando aí, pagando bastante, estava aí, vamos dizer, uma taxa de 12%, mais 4%, que é a pré-fixada, totalizando 16%. O FII estava recebendo um lucro aí de 16% e estava pagando 13%, então ele estava tendo o quê? Um ganho de 3%. Só que conforme o IPCA ele começou a cair, vamos dizer que o IPCA chegou a 5%, mais essa taxa aqui de 4% pré-fixada, ele estava tendo o quê? Uma rentabilidade de 9%, só que ele estava tendo que pagar 13%. Então a gente vê aqui que o fundo ele ficou um bom tempo aí nesse período aqui no negativo. E esse daqui foi o motivo maior para estar acontecendo aí a desvalorização da cota. Tá? Descendo mais um pouquinho para baixo, a gente sabe que o relatório ele traz muita informação, então é importante a gente aprender aí a dar uma lida nele. A gente consegue também aqui acompanhar o que? As movimentações da carteira. Aqui é um exemplo, o CRI, que eles venderam aqui para Vinci Shoppings, com uma taxa do que é o índice IPCA, mais 6,20%. Então o FII ele deixou de ser aquele FII que emprestava dinheiro a uma taxa muito alta, eles preferiam ser um FII de high grade, ou seja, eles vão emprestar dinheiro a uma taxa que o tomador consiga pagar. O vídeo aí foi esse, depois dessa análise que a gente fez aí, que a gente fez essa leitura do relatório gerencial, eu senti muita confiança em estar colocando esse FII na carteira, mas lembrando, a gente sempre tem que acompanhar esses relatórios para ver o que está acontecendo, quais são as movimentações que o fundo está fazendo na carteira. Então, mediante essa análise, eu senti confiança em o que? Comprar esse ativo. Lembrando, nenhum ativo que a gente tem em carteira aqui é recomendação de compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí para a gente estar aí acompanhando e sempre aí evoluindo com a nossa carteira cada dia mais. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e fui!